Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, nós vamos, como vocês acompanharam pela divulgação, conversar hoje, nesse tempo de aulas, sobre o tema, muito mais do que o tema, não é? Nós vamos falar sobre a vivência da castidade. A gente usa essa expressão tema, visto que é um assunto de bastante interesse para muitos de nós, para todos nós, acredito. Mas, no fundo, a nossa intenção ao abordar o assunto, o tema, né, é o interesse pela experiência propriamente dita. Não queremos aqui, ao longo desse tempo de aula, destacar teorias ou conceitos, né, ou coisas que passem apenas pelo nosso entendimento a respeito da castidade, mas queremos de verdade pedir que Deus nos ajude a dar um passo novo nesse sentido, né, a dar um passo novo nessa experiência. Sobretudo Deus é o maior interessado, né, que da nossa parte nós caminhemos, nós vivamos, nós mergulhemos nessa graça que é um verdadeiro remédio para a vida humana. Eu já introduzo, né, partindo desse comentário mesmo, né, porque às vezes quando a gente fala de castidade, a nossa impressão imediata é de que esse assunto ele leva consigo uma bagagem dos nossos fracassos, dos nossos pesos, das coisas que nós não conseguimos, não avançamos, nos ferimos e ferimos, né? Então, é um tema bastante sensível, né? Porque é uma vivência bastante sensível, bastante delicada. Mas o que nós temos ao mesmo tempo observado é que, no que diz respeito à castidade, existe também uma problemática que parte do fato dessa graça, desse dom, dessa vivência ser mal compreendido, ser visto muitas vezes não como um bem, não como um dom, mas como um fardo, né? E se vemos e experimentamos isso como um fardo, por que experimentamos, né, com esse peso? São perguntas que são bastante importantes e que das quais nós não podemos prescindir, né, para conversar baseado em fatos reais, né, visto que nós não queremos teorizar a respeito da castidade, né? Então nós precisamos partir mesmo dos desafios reais, mas não sem tratar, não sem trazer também à tona aquilo que é o mais central na castidade, o dom, o bem, o remédio que há nessa experiência. Nós vamos traçar um esquema muito simples, tá? Mas que pode nos ajudar a ajustar um pouco a nossa compreensão, a nossa visão e, consequentemente, a nossa vivência a respeito deste dom. Nós vamos partir, no primeiro momento, do significado etimológico da palavra, né? Nós vamos partir um pouco do que significa, etimologicamente falando, a palavra castidade, tá? E depois, colocado assim essa premissa, nós vamos, a partir dela, partir para o campo da experiência na vida dos santos, né? Particularmente nós vamos tratar aqui, pegando não só a vivência, mas o magistério de São João da Cruz, não objetivamente sobre a castidade, não é? Porque o material que nós vamos pegar de São João da Cruz, ele não nomeia explicitamente se tratando da castidade, aquele escrito, mas se tratando da união com Deus, a pedagogia de Deus, quando se une à pessoa humana, e que no fundo a castidade não é outra coisa, né? Castidade é exatamente esse processo de união, e nós vamos conversar, né? Como é que experiência é essa?
que significa castidade na vida de alguém, né? Deus, o fato de Deus se unir a alguém. E num terceiro aspecto, ainda pegando carona na vida dos santos, nós vamos conversar um pouco sobre a experiência, sobre o martírio de Santa Maria Gorete. É uma mártir da castidade, né? Quem foi Santa Maria Gorete? Qual foi a sua experiência nesse sentido? E umas riquezas particulares que existe nessa experiência, nessa história, e a gente vai entender por quê também, tá? Então, partindo da palavra castidade, né? Etimologicamente falando, a palavra castidade, ela vem do latim castus e significa limpo, né? Limpeza. Então, a palavra castidade, nessa sua raiz, né, nessa sua origem, ela significa limpo. E quando a gente fala de castidade, talvez de imediato seja o primeiro termo que nos salta, assim, né, no entendimento. Exatamente porque não é assim que nós nos sentimos quando o assunto é esse, né? Quando fala de castidade, talvez a nossa primeira reação, nosso primeiro sentimento, atenção a respeito de nós mesmos e a impressão que a gente tem dos sentimentos de Deus em relação a nós na vivência da castidade é exatamente de nós não sermos limpos, né? E uma coisa que não é limpa, ela naturalmente gera na pessoa que vê, que toca, né, que está diante daquilo não limpo, o sentimento imediato muitas vezes é o nojo, a repulsa, né? Ou seja, uma coisa não limpa é uma coisa a não ser tocado, é algo que precisa ser purificado, né, limpo, para que aquilo possa ser tomado, pego com as mãos, tomado para si, enfim. Né? Então, quando fala de castidade, e porque o seu sinônimo, a sua tradução, vamos dizer assim, imediata é essa, né? Indo para o latim, de onde deriva essa palavra, isso condiciona, de certa forma, a nossa impressão, né? Por causa do que ela significa. Castidade vem de castus, que significa limpo. Como na maioria das vezes não é assim que nós nos sentimos nessa experiência, castidade, naturalmente, na experiência de muitos de nós, é um assunto que causa esse peso, não é? Porque é quase como um sinônimo de tratar das nossas coisas mais fracas, mais frágeis, menos bonitas, não é? Menos perfeitas, das coisas que, se fosse colocar numa palavra, talvez fosse isso, né? Que a palavra na sua origem significa um pouco, né? Uma coisa não limpa, que precisa ser limpa. Uma coisa não casta, ou seja, uma coisa que está sujo, que está manchado. Então, essa palavra, no seu termo latino, que traz esse significado, mas traz também um correlato, né? Castidade, que vem de castus, que significa uma coisa limpa, uma coisa pura. A palavra pura, pureza, que também é um sinônimo de castidade, a palavra pureza, no entanto, vem de uma outra raiz, né? Aí a gente vai visitar um pouco etimologicamente a raiz dessa palavra pureza, que é bastante ligada à palavra e o entendimento, né, a vivência da castidade, né? A palavra pureza, que também, vamos dizer assim, significa limpo, né, uma coisa limpa, ela, no entanto, vem da palavra pir, do grego, né? A palavra pureza vem da palavra pir, P-Y-R, né? Assim a sua escrita, meio que latinizando, né, a escrita, porque os caracteres gregos vão ter outros nomes, né? Mas P-Y-R seria a escrita, né? E a palavra pir significa fogo, Ou seja, a pureza, então, ela já vai nos dando esse entendimento de algo que foi limpo no fogo, passando pelo fogo.
E essa imagem do fogo, ela é muito cara quando nós falamos de castidade, não é? Por causa de algumas características desse elemento do fogo, né? Então, nós continuamos nessa compreensão de que castidade significa algo limpo. No entanto, nós ampliamos assim essa vivência quando nós passamos para o seu termo grego, não é? Que nos leva a essa compreensão da palavra fogo, que é o que, traduzindo, né, a palavra pureza no seu radical grego, significa, nos leva a essa imagem do fogo, que traz algo mais do que só ser limpo, né? Quando nós falamos de uma coisa ser limpa no fogo, nós estamos falando e acrescentando um processo de transformação daquilo, por causa das propriedades que o fogo tem, né? Então você imagine que uma labareda, um fogo intenso, né? Muito intenso, uma alta labareda, uma forte labareda, em contato com qualquer outro elemento, geralmente, né, vamos considerar que seja uma labareda assim, realmente, né, muito alta, muito intensa, muito forte, um fogo, uma chama muito forte. O que aconteceria naturalmente com qualquer coisa que se aproxime de uma grande chama de fogo, né? A gente tem aqui, vamos dizer assim, um processo, né? Aquele outro elemento que se aproxima do fogo é aquecido. Uma vez aquecido e permanecendo próximo, né, ou dentro do fogo, aquilo de aquecido passa a ser consumido. E no processo de consumir, o fogo ele oferece àquele elemento que ele possui as suas próprias características, né? Ou seja, uma coisa que é tocado pelo fogo, consumido pelo fogo, não é uma coisa que fica só aquecida. Aquilo é carbonizado, né? E uma vez carbonizado e permanecendo no fogo, ele adquire essa propriedade do fogo de tornar aquilo luminoso, né? Incandescente. E tornando aquilo incandescente, tornando aquilo incandescente, você olha, você não sabe mais o que é o fogo, o que é aquele elemento que ele absorveu, porque se torna tudo uma coisa só. E essa imagem do fogo, no que diz respeito à castidade, ela é muito essencial, porque nós nos distanciamos de um conceito, de uma impressão a respeito da castidade que é muitas vezes a nossa frustração. O que acontece quando a gente fala de castidade? Parece que eu estou diante de uma vivência que exige de mim esforços, que exige de mim quase o que eu não sou, de tanto que eu não consigo viver aquilo, né? Então, castidade, muitas vezes, para muitos de nós, é aquele elenco de proibições ou elenco de coisas a serem feitas, a serem vividas, na maioria das vezes, né, profundamente contrárias àquilo que eu me inclino naturalmente. Então, é nesse sentido que castidade, muitas vezes, para nós, é sinônimo das nossas frustrações, dos nossos fracassos, da nossa experiência de não estar limpo, da nossa sensação de não estar limpo e sermos vistos assim, pelo próprio Deus, por nós mesmos e pelos outros, né? E é pesado viver assim e se deixar atrair pela experiência da castidade quando a compreensão é essa. É muito difícil a pessoa dar passos na castidade quando a compreensão tem esse pano de fundo, tem essas bases, proibições, coisas a viver que me ultrapassam imensamente e coisas que eu tenho que estar constantemente conseguindo, vencendo para me sentir limpo ou ser visto como limpo, né?
E de fato, se castidade fosse isso, ela chega a ser desumana, né? É algo realmente não só difícil de viver, mas talvez até não recomendado a ser vivido, visto que a castidade entendida dessa forma, ela se trata muito mais de um voluntarismo do que de um dom. Ela se trata muito mais de uma autossuficiência do homem, não é? Diante da sua utópica capacidade de se limpar, de ser, sei lá, perfeito ou algo do tipo, e se apresentar diante disso, né? Ou seja, a castidade, às vezes, para me apresentar diante de Deus quase que com méritos, com um troféu nas mãos, do que como uma situação de dependência da graça, que é o que a castidade de fato é, né? E indo para essa imagem do fogo, é muito importante porque nós podemos compreender que, usando essa imagem, né, que os santos, os místicos usam para falar da ação de Deus, da presença de Deus, e quando a gente está falando de castidade, nada mais adequado, né? Não tem uma imagem mais adequada para a gente falar desse processo do que o fogo realmente, né? Então é muito feliz a tradução da castidade quando a gente apela para essa raiz grega, porque ela vai nos jogar nessa compreensão do fogo, o que é uma coisa pura, é uma coisa passada pelo fogo. E uma coisa passada pelo fogo, ela não é uma coisa só que ficou limpa, purificada, né? Vindo do grego pir, purificada. Não, é algo que, aí aqui a gente entra na propriedade do fogo, que é para a gente dar exatamente essa guinada na compreensão a respeito da castidade. Porque o fogo, ele não só limpa algo, você passa o ouro purificado no fogo, né? Ou seja, aquilo que se agarrou ao ouro, mas que não é ouro, e que às vezes não sai, se você só lavar ali a pedra de ouro passando água, não vai sair, mas precisa passar no fogo para separar o ouro da rocha onde ele nasceu ali encrostado, né? Então o ouro tá ali, foi tirado da mina no meio de um pedaço de, sei lá, de rocha, sei lá, de que mais, e precisa às vezes passar pelo fogo para separar aquilo que não é ouro. E o que o fogo faz, né? O que Deus faz, colocando assim Deus nessa imagem do fogo, que é bastante usado pelos místicos e pela própria palavra de Deus, né? Deus se apresenta no fogo muitas vezes. O fogo, ele não só tira de nós aquilo que não somos nós, mas ele nos transforma em si. Que é isso que o fogo faz. Uma alta labareda, uma alta chama, ela não só separa aquele elemento daquilo que não é ele, mas ele também pega aquele elemento e transforma em si. O fogo transforma tudo em si, né? Esse processo ele é muito bonito. Ele, como um fenômeno físico, é real, né? Acontece assim, é bonito disso ser visto. E o fogo, ele vai, dentro desse processo, como a gente dizia, assemelhando aquele elemento a si, né? O que Deus faz conosco na castidade, né? Como é o modo como Deus opera para fazer com que o homem se assemelhe a Ele? Porque quem é o casto na história? Deus. Deus é o casto, né? Então, Deus, quando toma alguém para si, Deus transforma, Deus faz aquela pessoa participar naquilo que Ele é por natureza, e que nós seremos por participação, né? Por graça, por dom. Então, quando Deus nos toma de uma situação de pecado, onde se agregou a nós tantas coisas pelas vias das nossas más inclinações, né? Muitas coisas se prenderam a nós, e se prenderam a nós de tal forma que elas se movem em nós quase como uma segunda natureza. Muitos de nós nos queixamos em relação à castidade
com expressões do tipo: porque eu não consigo dizer não, eu não consigo evitar, eu não consigo recusar, quase como que afirmando: isso sou eu, né? Quando eu vivo coisas, as más inclinações, né, na castidade, né, especialmente os apelos ali na nossa carne, as nossas queixas geralmente são essas: eu não consigo dizer não, quase como que afirmando, não é, e nos justificando de certa forma como: isso sou eu, não dá para dizer não a isso que sou eu, né? E nesse sentido, às vezes, pedir castidade de alguém, encaminhar alguém para uma vida de castidade, fomentar, educar para a castidade uma pessoa, parece para muitos uma coisa até desumana. Como é que você está pedindo que essa pessoa seja isso que ela não está querendo, que ela não consegue, né? Então, é um pouco desafiante quando nós temos essa compreensão, né, de que aquelas coisas das nossas más inclinações, elas são quase assumidas por nós como aquilo que nós somos. E Deus não quer isso. Porque isso é mentira, isso é um engano. O homem não é isso, o homem não é a força das suas más inclinações, na sua carne, né, ou na sua alma, né? Não, o homem é algo bom, e Deus não viu só que era bom, mas que era muito bom, não é? Tá na Sagrada Escritura essa fala de Deus a nosso respeito. Então, Deus que viu que era bom, que era muito bom, depois do pecado, né, quando nós pecamos, Deus continuou, não é, amando a sua obra que ele tinha criado e empreendendo todos os esforços para fazer retornar à originalidade do seu plano o homem como ele tinha pensado. Então a castidade, ela nada é mais do que Deus fazendo com que o homem volte a ser homem, fazendo com que o homem volte a ser quem ele é no seu plano divino. A castidade é Deus tirando o homem daquela situação do pecado. Por isso, castidade, ela não se refere só aos pecados da carne. Sim, claro, muito fortemente. Mas egoísmo também pode ser uma falta de castidade, não é? Porque é algo que nos separa de Deus, é algo que em nós contraria o modo como Deus nos pensou para existir. Então, a castidade, ela é essa obra de Deus de nos trazer de volta para si e para fazer desgarrar de nós aquilo que se prendeu a nós quase como uma segunda natureza, quando na verdade aquilo não tem nada a ver conosco, porque Deus não nos pensou daquele jeito. Deus não tem aquele plano para nós, aquilo é uma má inclinação, o efeito do pecado. E sendo efeito do pecado, operação do pecado em nós, Deus quer que aquilo cesse, Deus quer que aquilo seja interrompido, e Deus trabalha para isso, né? E essa imagem do fogo, ela é muito bonita porque ela acrescenta esse elemento, esse movimento, né? Nos ajuda a ver que o interesse que Deus tem em nós, nesse processo de castidade, não é o do limpar somente, é do unir. Deus quer nos unir a si. Deus não quer só nos limpar como alguém que tem nojo de algo que está sujo, tenho que limpar porque eu não suporto ver nada sujo. Não, Deus nos quer para si. E ao nos querer para si e nos tomar para si, Deus, como uma viva chama, faz aquilo que lhe é próprio, né? Deus consome. Deus, porque o pecado ele não pode subsistir na presença de Deus. Quem é o mais forte? Né? A gente canta nesse tempo pascal, né? Ó morte, onde está a tua vitória? Né? Quem é o mais forte? É Deus. Então, não dá para ser de outra forma. O pecado não subsiste na presença de Deus. Então, algo que Deus une a si se aparta do pecado.
né? Diria mesmo quase como um efeito, quase como que automaticamente. Claro que a gente está falando de um processo muitas vezes demorado, doloroso, né? Porque inclui a nossa liberdade. Mas à medida que Deus vai unindo algo a si, o pecado não tem mais como ficar agarrado àquele elemento que Deus tomou posse. No caso, o homem. Deus tomou de volta para si, tomou posse do homem novamente para si. Então, o pecado que se agarrava ao homem quase como uma segunda natureza não pode mais subsistir e ele enfraquece e larga o homem. Porque o homem, usando da sua liberdade, da sua vontade, também escolhe Deus. E essa reciprocidade alimentada é a experiência da castidade. A experiência da castidade não é só não cair, não é só ser limpo nesses pecados todos que nós repetimos, acumulamos, né, nessas questões mais violentas, especialmente na nossa carne. Não, a castidade ela é antes de tudo uma obra de união. Uma obra de união. E aí a gente entra no que São João da Cruz apresenta magistralmente na sua obra, chama Viva de Amor, né? Que é um segundo aspecto que nós vamos tratar aqui nessa aula de hoje. Tomando por base São João da Cruz, como nós falamos a princípio, nós vamos tomar essa obra, chama Viva de Amor, tá? Que é uma das obras maiores de São João da Cruz, né? Ao lado de Noite Escura e Cântico Espiritual e Subida ao Monte Carmelo. Nessa obra chama Viva de Amor, São João da Cruz, ele retrata exatamente esse processo que nós falávamos há pouco, sobre o modo como Deus se une à pessoa, né? Ele vai usar o termo alma, né? Mas isso muito mais por uma questão de linguagem dentro do contexto histórico que ele se movia ali como teólogo no século XVI, né? Mas o sinônimo imediato, né, desse termo alma é a pessoa humana inteira, ou seja, todas as suas vivências no seu corpo também, né, também no seu espírito. E São João da Cruz ele vai falar, ele escreve a princípio um poema e depois ele faz comentários sobre as estrofes desse poema, né? Então o comentário é que resulta nesse livro. E é muito bonito essa poesia, o nome dessa poesia é Chama Viva de Amor, e ele vai falar exatamente desse processo que sugere o fogo, né, que tem por imagem o fogo e aquilo que o fogo faz, né, quando ele tem a possibilidade de alcançar algum elemento. É uma coisa que se aproxima do fogo, o que é que o fogo faz, né? Então tem todo... Ele vai tecendo isso nos comentários das estrofes, tá? A princípio ele coloca a poesia, né, lá o poema, e aí ele começa a comentar canção por canção, como ele diz, né? Faz uma dedicatória, né, a uma filha espiritual sua, e aí ele começa a comentar canção por canção. E é muito bonito porque ele passa o tempo inteiro descrevendo essas propriedades do fogo, né? O fogo como sendo Deus e a pessoa humana como aquele elemento que o fogo toma para si. E ele chega a usar mesmo essa comparação de forma bastante explícita, né? Quando ele está comentando as canções. Por exemplo, na primeira canção... que é especialmente onde ele fala bem claramente, ele chega a usar esse exemplo, né, do que o fogo faz com a lenha. Então na primeira canção ele começa dizendo assim, o poema, né, ó chama viva de amor, que feres ternamente, de minha alma o centro mais profundo, pois não és mais esquiva, acaba já, se queres, rompe a tela desse doce encontro. E comentando essa canção, né, essa estrofe, São João da Cruz vai mostrando assim,
primeiro, esse desejo da pessoa, que no fundo todos nós temos, né? Como diz o salmista, a minha carne também te deseja. Todos nós trazemos esse desejo de união, por isso a castidade para nós é uma possibilidade, enquanto traço deixado por Deus na nossa natureza. Deus, quando nos criou, deixou esse traço em nós, que funciona como uma sede, que opera em nós como uma sede. Nós temos uma sede de Deus e apesar das nossas más inclinações também na nossa carne, no fundo também a nossa carne deseja Deus. E o salmista repete isso várias vezes, especialmente nos Salmos a gente tem isso, né? O homem que tem sede de Deus também na sua carne, nas vivências da sua carne. Por isso que castidade não é um assunto desumano. Não é desumano pedir a alguém, educar alguém para a castidade. Não é desumano, não mutila, não esmaga o homem a vivência da castidade, né? Por quê? Porque a castidade, ela nada mais é daquilo que Deus pensou no início, né? O homem criado, saído das mãos de Deus, né? Saído das mãos de Deus como criatura, mas chamado, destinado a viver a Deus, viver unido a Deus para sempre. Então a castidade, ela é exatamente essa união. Tudo aquilo que nos divide de Deus é uma ferida na castidade. Por quê? Porque quando a gente se separa de Deus, é aí onde nós nos sujamos. É aí onde nós nos tornamos não puros. Por quê? Porque é exatamente aí onde se prendem, né? Onde se prende a nós coisas que não estão nos planos de Deus para nós. É onde se prende a nós o peso das más inclinações e que, atenção, as más inclinações, elas reivindicam direitos sobre nós, como eu dizia agora há pouco, quase como uma segunda natureza, a ponto da gente às vezes achar que a gente é aquilo mesmo, né? Especialmente nas questões mais sentidas na nossa própria carne, nós às vezes tomamos inclusive uma coisa tão forte em nós que às vezes a gente inclusive toma a defesa daquilo, vamos dizer assim, daquela impureza, daquilo que está nos separando de Deus, daquilo que não está no plano de Deus para nós. Aquilo é tão vivamente sentido em nós, na nossa própria pele, na nossa própria carne, de uma forma tão antiga, às vezes, na nossa história de vida, que às vezes a gente assume aquilo quase como sendo nós mesmos. Não, isso sou eu. E eu tomo a defesa daquilo e vou colocando alguns nomes em cima disso, né? Não, é liberdade, a liberdade no meu corpo, é liberdade no que eu sinto vontade de fazer. Então a gente vai colocando esses nomes que não tem nada a ver com esse significado, porque é uma pessoa que ela defende, por exemplo, aquilo que a separa de Deus, ela não está livre, ela está escrava, né? O vício é uma escravidão. Então, é muito importante essa compreensão, né? Essa compreensão. E São João da Cruz, ele vai, é muito bonito o modo como ele vai apresentando esse processo de união, e aqui cabe completamente o que nós estamos querendo dizer sobre a castidade, porque São João da Cruz, ele fala da união de uma forma que é muito prejudicial nós não entendermos assim, né? A amizade com Deus e, portanto, a castidade, né? Nós somos muito prejudicados na castidade, né? Na vivência da castidade, porque às vezes nós não entendemos a castidade, por exemplo, desse jeito que São João da Cruz começa a apresentar. Ele vai falando daquilo que o fogo faz num processo de atração, né? O fogo atrai para si, o fogo aquece, o fogo torna aquele elemento que ele toma posse, ele torna aquele elemento incandescente, e o fogo, ele transforma nele mesmo aquilo que ele toma posse. E São João da Cruz usa isso explicitamente no comentário das canções, né? Ele chega a dizer, é como a lenha, é como aquilo que o fogo faz com a lenha, né? É como o fogo faz isso, ele toma, né? E tem hora que você não sabe mais o que é a lenha, o que é o fogo, porque já virou uma coisa só.
Você não identifica mais onde começa um e onde termina outro, porque está tudo fogo, né? Aquilo foi consumido, aquele outro elemento foi consumido, ele foi, né, e dependendo das propriedades do outro elemento, ele foi derretido, né? E uma vez derretido, ele é transformado no fogo, que tem hora que você diz assim, o que sobrou aqui do outro elemento? Não tem nada aqui, agora só resta o fogo, né? Essa imagem, ela é muito forte quando nós falamos de castidade, porque na verdade a castidade tem por base isso. A castidade, ela não é o elenco de proibições que nós estamos acostumados às vezes a ouvir ou a entender a respeito dela. Não pode isso, não pode aquilo. A pessoa casta não faz isso, não faz aquilo, não vá fazer isso porque isso não é casto. E às vezes isso é apresentado como um não, né? A castidade parece que ela se resume a um não a respeito de muitas coisas. Não pode, proibido, não pode, isso é imoral, então não pode. E às vezes a gente não parte do grande sim que é a castidade. A castidade, na verdade, ela é um grande sim. Por quê? Porque ela é o gesto de alguém que me atrai para si, que me aquece, que me vence, não é? Que tira de mim, que aparta de mim aquilo que me engana, aquilo que me fere, aquilo que está me prometendo felicidade, maturidade, santidade, não vai poder cumprir porque só Deus pode dar isso ao homem e o mundo nem imitar isso pode, nem imitar isso sabe, né? Mas nós vamos sendo enganados muitas vezes pelo mundo, como diz São João da Cruz, os três inimigos do homem, né? O mundo, a carne e o maligno. Nós vamos sendo enganados. E vamos tomando a fala do mundo, do maligno, da nossa própria carne como verdade. E quando Deus começa através dessa obra de união, nessa obra de onde Deus nos quer como seus, nos quer como amigos, nos quer como íntimos, às vezes a gente entende, a nossa má inclinação reage a isso com tanta violência, porque nós somos tão familiarizados com o pecado, nós reagimos a isso, a proposta de Deus, a intimidade com Deus, às vezes com tanta violência, tomando tanto a defesa da vida velha, que a castidade parece desumana. É nessas horas que a castidade parece desumana, porque parece pedir de mim algo que eu não tenho para dar, não é? Quando, na verdade, se nós nos unimos a Deus, nós temos sim para dar, não é? E o que é que nós temos para dar? Aquilo que nós recebemos de Deus. E São João da Cruz, ele diz isso quando ele está comentando esse poema, ele diz assim, ele usando essa imagem do que o fogo faz na lenha, não é? Ele diz assim, o fogo toma de tal forma posse da madeira que a madeira se transforma numa labareda também. E ela começa a liberar centelhas, né? Quando uma madeira está queimando, né, ela começa a liberar aquelas centelhas, ou seja, outras pequenas labaredas, né? A madeira não está liberando o que ela, vamos dizer assim, o que ela é, porque na sua natureza ela é madeira, mas ela está de tal forma unida ao fogo que ela começa a liberar aquilo que ela não tinha há pouco, porque ela era uma madeira. Mas agora unida ao fogo, ela pode liberar fogo também, ela pode dar fogo também. Isso é muito bonito e muito real na castidade, porque nós não temos realmente para dar. A nossa humanidade, especialmente a nossa humanidade ferida pelo pecado, não tem o que dar. Mas unidos a Deus, nós começamos a liberar a vida divina nos nossos gestos, nas nossas palavras, no nosso vestir, no nosso pensar, no nosso agir, nas decisões que nós tomamos, no modo como nós falamos, no modo como nós andamos, nas coisas que nós escolhemos, nas decisões que nós tomamos, a ponto da gente mesmo se surpreender. Isso não é de mim, isso não vem de mim. Vem de onde? Vem do casto, vem do puro, vem daquele que não está tocado pelo mal, pelo pecado, vem daquele que não é sujo jamais, né?
E ele que é tudo isso, o limpo, o casto, o puro, o todo santo, ele que me une a si, e esse processo ele é transformante. Ele é transformante, por isso essa imagem do fogo. Então, castidade, que vem do latim castus, que quer dizer limpo, mas a castidade ela não para aí, nesse ser limpo. A castidade, nesse sentido, a pureza é uma palavra de muito mais significado em relação à castidade, não é? Que a palavra castidade no seu sentido, no seu significado de limpeza, de ser limpo, algo limpo. Por quê? Porque a castidade, a pureza, desculpem, a pureza na sua palavra, né, assim, etimologicamente falando, na sua raiz do grego pir, que significa fogo, a pureza traz toda essa propriedade da pessoa de Deus em relação à pessoa humana. O que Deus faz quando ele toma o homem para si, não é? E esse livro chama Viva de Amor, não é? É uma das obras de São João da Cruz que vale muito a pena você procurar, você ler. Ele tem sim uma linguagem que talvez não seja a que muitos de nós estamos acostumados, tem toda uma densidade teológica. Por outro lado, tem uma fundamentação bíblica maravilhosa. Então, enquanto Sagrada Escritura, você vai encontrar João da Cruz explicando tudo isso e todo o tempo embutindo a palavra de Deus para explicar, né, e argumentar aquela afirmação que ele está fazendo de modo mistagógico. Isso nos dá muita segurança, porque ele não está tirando da cabeça dele aquela ideia. Tanto é a sua experiência com Deus, que é aquilo, né? Então, ou seja, esse escrito, esse magistério, ele tem por base um testemunho. Então, isso já dá outra autoridade no que ele está falando. Mas também São João da Cruz, ele vai todo o tempo como que pavimentando com as Sagradas Escrituras aquilo que ele está argumentando a respeito desse caminho de união, e que para o nosso assunto da castidade é extremamente fundamental essa compreensão, né? Porque nós não podemos entender a castidade apenas como esforços a serem feitos para não ser um imperfeito, para não ser um impuro, para não ser alguém sujo. Não, a castidade ela inclui esses esforços, mas esses esforços eles são, não é, segundo São João da Cruz, eles são movimentos de alguém enamorado, né? Essas canções que ele comenta, elas começam com um ó sempre, né? Ó, chama viva de amor. Ele chega a comentar essa exclamação, né? Ele diz assim, é como que a alma, todo o tempo nesse estado de exclamação, a pessoa humana nesse estado de exclamação, como quem suplica, como quem admira, como quem deseja, né? Então nós que trazemos sim, apesar de todos os percalços que vivemos, e são muitos, nós desejamos sim na nossa carne essa experiência de uma vida não dividida, de um coração não dividido com aquilo que é mal, não é? Deus, quando nos chama para si, nos dá esse coração indiviso, todo nele, de modo que aquilo que nós colocamos para dentro do nosso coração, ou para quem nós damos o nosso coração, já não é uma experiência de nos repartirmos, porque nós estamos todo inteiros em Deus. Quando eu estou toda inteira em Deus e dou para você o meu coração, não existe ali uma divisão. Não estou tirando de Deus para te dar, mas em Deus eu me dou a você, sem me roubar de Deus, né? Porque a divisão ela acontece quando nós nos furtamos de Deus para nos dar a uma outra experiência. Isso é muito diferente de quando nós nos damos a alguém em Deus. Não é? É completamente diferente. E São João da Cruz ele vai apresentar esse caminho com essa imagem do fogo. Algo ser purificado no fogo é algo ser possuído pelo fogo. É algo ser transformado em fogo também, né?
E isso não é uma despersonalização. Quando a gente fala de castidade, a gente não está falando de uma despersonalização. O homem deixar de ser homem. Não, pelo contrário. O homem na castidade, ele volta a ser aquilo que ele era já e o que ele seria se o pecado não ficasse todo o tempo nos atrapalhando. Tanto, veja bem, tanto que quando a gente faz uma experiência, por exemplo, de vitória, assim, no campo da castidade, como a gente se sente... Eu acho que a gente nunca se sente nós mesmos quando nós vencemos, especialmente as fraquezas nesse campo da castidade. Que sensação de ser inteiro, que sensação de ser gente, que sensação de liberdade. Certo que para isso, às vezes, a nossa sensação de imediato é de quase morte, né? Porque às vezes é uma má inclinação que realmente nos curva numa direção ruim, as baixezas da nossa natureza, como dizem os santos, não é? Mas que, ajudados por Deus e unidos a Deus, a gente, no fundo, quando faz essa passagem para o homem novo, vencendo uma batalha em Deus, né? A gente se sente mais nós mesmos, né? Nós nos sentimos mais nós mesmos, porque nós retornamos, né, pouco a pouco, aquele plano de Deus, que é o que no fundo nos dá liberdade. E é muito bonito porque João da Cruz ele vai tomando exatamente essa imagem do enamoramento, não é? Ele vai colocando na imagem do fogo esse processo de atração, de posse e de transformação. O fogo que, quando atrai algo para si, como nós dizíamos, aquece, né? Consome, aqui entra aquele derretimento que a gente comentava, né? Curioso a gente observar como na experiência do amor humano, né? Quando nós estamos apaixonados por alguém, né? A paixão muitas vezes é também lembrada, né? Como um fogo da paixão. E tirando esses aspectos da paixão, né? A paixão como um dado da nossa afetividade, ela é amoral, né? A questão, o que é mal? É quando nós usamos da paixão para agir, né? Em nome dela, né? Tomados por ela. E aí a gente realmente pode enveredar por experiências bastante ruins, inadequadas, né? Que ferem e que nos ferem. Mas, nesse sentido do fogo, trazendo um pouco assim para essa analogia do amor humano, o que acontece quando a gente diz assim, quando alguém está apaixonada, né? A pessoa fica toda derretida. Por quê? Porque o fogo ele tem essa propriedade mesmo, né? A gente sabe que como um fenômeno físico, né? O fogo ele tem essa propriedade de derreter, ele desarma. Ele rende, né? O fogo, quando ele toma um elemento para si, aquele outro elemento fica perdido, né? Perdidamente nas mãos do fogo, não é? Ele fica possuído, ele derrete, ele perde a sua forma original porque ele vai se transformando no fogo. É como uma pessoa quando está apaixonada, né? Ela fica derretida, ela escuta a voz da pessoa que ela ama, ela fica derretida, né? E às vezes é um derretimento que assume até gestos físicos, né? Às vezes o olhar da pessoa como fica, a posição do seu corpo, da sua cabeça, você vê que a pessoa parece que vai entrando num estado assim de derretimento mesmo, né? Isso é bonito. Isso não é ruim, né? Mas por quê? Porque a gente dá no nosso corpo, né, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, os sinais de que com a opção por aquela pessoa, a escolha por aquela pessoa, o sentimento, o amor por aquela pessoa, eu estou agora desarmado, né? Eu estou rendido, né? O fogo ele tem essa propriedade de render o elemento que ele toma posse, né? E Deus como essa figura, né, do fogo, né? Deus como essa pessoa, né? Quando ele nos toma para si, ele nos conquista de tal forma
é impossível não se render. Aqui vai entrar algumas expressões que a gente usa bastante, né? O ardor, né? O ardor no coração, o coração apaixonado por Deus, a gente se rende. Isso vai virando, né, expressões usadas nas canções, naquilo que nós escrevemos, no modo como nós rezamos e tudo, mas isso é uma experiência muito real. Tanto é no amor humano, e você imagina, no amor humano que tem todas as suas imperfeições e superficialidades, é capaz de provocar esse efeito em nós, né, de rendição, de derretimento, né? E imaginemos o efeito e a força disso quando a experiência de enamoramento é com pessoas de Deus. Quando a experiência de enamoramento é Deus nos atraindo, nos possuindo, nos tomando para si. Você imagina a força que é o fato de Deus preferir alguém, querer alguém, introduzir alguém na sua intimidade, se unir a essa pessoa. Os efeitos disso os efeitos reais disso na pessoa humana. Isso é a castidade. A castidade, antes de qualquer processo de limpeza, ela é um processo de união, de atração. Por que nós nos tornamos limpos? Porque Deus nos uniu a si. O pecado ele não subsiste na presença de Deus. Nós falávamos e temos celebrado isso nesse tempo da Páscoa, né? A morte, onde está a tua vitória? Onde está a vitória da morte? Isso significa o quê? Que Deus é mais forte. Nós cantamos também na oitava de Páscoa, né? Na sequência pascal, duelam o forte e o mais forte, é a vida que vence a morte. Deus é o mais forte. Então Deus, como o mais forte, nos unindo a si, o pecado que estava se apoderando de nós, quase como uma segunda natureza, ele não subsiste na presença de Deus. É por isso que castidade não é obra do nosso voluntarismo. O que nós precisamos fazer na experiência da castidade? Estarmos unidos àquele que é forte. Ele, o forte, é que enfraquece aquilo que é mais forte do que nós, né? E o pecado, né? As más inclinações da nossa carne, elas é fato. A gente não precisa negar isso. Existem coisas na nossa carne que são extremamente mais fortes do que nós, que nos ultrapassam imensamente as nossas forças. E isso é forte para nós, mas não é forte para Deus. É por isso que nós precisamos dessa união. É por isso que castidade não é uma questão de limpeza, é uma questão de apaixonamento, de enamoramento. São João da Cruz usa essa expressão, né? O que o fogo faz? O fogo enamora, se a gente for colocar, né, assim, essa expressão nesse processo físico aí, químico, sei lá, do fogo, né? O fogo enamora, ele com as suas labaredas ele vai possuindo aquele outro elemento, né? Ele envolve, ele toma tudo, ele aquece e começa a transformar aquilo que ele tomou para si nele mesmo. Deus, a mesma coisa. E é nessa hora dessa posse que o fogo purifica aquele elemento. Aquilo que não pertence àquele elemento se separa. Aquilo que não é ouro se separa do ouro, né? Se separa do ouro. Por quê? Porque o fogo tem essa propriedade. É isso que significa purificar, né? Quando a gente fala de purificação, às vezes a gente pensa só na parte ruim da purificação. Tá doendo, tá sofrendo, né? Mas o que é a purificação? Se está existindo uma purificação, é porque está existindo uma união. É porque o fogo, está tão unido a você que está acontecendo em você uma separação daquilo que você é de fato, daquilo que não é você e que estava preso a você por conta do pecado. Isso é a purificação. Se você um dia dissesse, eu estou sofrendo uma purificação, e se por causa do modo como a gente sente os sofrimentos, a gente chega a pensar que aquilo é ruim, lembre-se, se existe uma purificação ali, é porque está existindo um processo de união.
É isso que o fogo faz. E na castidade a mesma coisa. Se a castidade, né, nas suas exigências, né, que são muitas realmente, o que a gente precisa lembrar? Daquilo que a castidade faz acontecer, que é exatamente o processo de união. A castidade, como um fruto, ela é resultado de um processo de união, onde aquele que é mais forte está vencendo aquilo que eu não posso vencer em mim. Qual é o meu papel? A liberdade para me unir a Deus, deixar Deus entrar na minha vida e da minha parte livremente ir ao encontro, não é? Dessa intimidade nas suas várias formas e possibilidades, não é? Porque, gente, olha, não nos enganemos, não existe uma limpeza, né? Pegando assim a palavra no seu significado, não vai existir uma limpeza no sentido de castidade, uma limpeza que dure se a gente só se limpar, só não cair, não é? O que faz a castidade durar na vida de alguém? A união, não é? Porque nós podemos talvez até, num primeiro momento, ou durante certo tempo, suportar por voluntarismo, né, viver alguns aspectos aí, né, das renúncias que são, né, próprias de uma vivência da castidade. Renunciar coisas que a nossa carne está exigindo, as nossas más inclinações estão apelando. Mas essa renúncia, ela só dura se houver um enamoramento. É como na experiência do amor humano, por exemplo, onde nós, às vezes, assim, o que é a fidelidade? Né? O que é a fidelidade? É quando a mulher ou o homem, né, escolhem uma pessoa e elas dizem não para as outras opções. Esse não é uma proibição. Esse não é uma escolha livre por uma única pessoa. Entende? Por que essa fidelidade pode durar? Como é que essa fidelidade pode durar? Quando essa escolha aqui, essa união não é interrompida, não é ferida. Pelo contrário, quando ela é alimentada, aprofundada, até provada, né? Então, quando essa união ela acontece, essa renúncia às outras opções, ela dura. Mas quando ela é uma renúncia só pela força da obrigação, pela força, sei lá mais de quê, mas essa união aqui não é alimentada, essa renúncia aqui vai enfraquecer rapidamente. Enfraquece, assim, inevitavelmente. Inevitavelmente. É a união que permite, né, que alimenta as renúncias da castidade. São João da Cruz diz uma frase também muito pertinente, muito profunda para o nosso tema, né? Ele diz assim: o coração humano não pode se dar ao vazio, né? Diz mais ou menos assim a frase dele. O coração humano não pode se dar ao vazio. Isso tem muita ressonância bíblica, porque Jesus falou isso, né? O reino de Deus é como um homem que encontrou uma pedra, né? Uma pérola, e foi e vendeu tudo o que tem e voltou para adquirir aquele terreno. Ou seja, a pessoa encontra algo que dê a ela forças para se desfazer das outras coisas ricas, importantes, caras para ela, porque agora existe uma outra coisa mais cara, mais importante, uma coisa que virou predileção. Entende, gente? Então, o coração humano não pode se dar ao vazio. Se não existe aqui uma predileção, se não existe aqui algo que me seja caro, algo que ocupe o meu coração em profundidade, que se torne a riqueza da minha existência, como o meu coração não pode se dar ao vazio, eu vou me abraçar com as opções todas aqui, que inclusive são apelos às vezes na minha própria carne.
A minha carne, ela traz apelos, e apelos que não silenciam. A única coisa que dá silêncio aos apelos das minhas más inclinações é a voz do amado. É a voz de Deus que com a sua voz me chama e como fogo, né, atrai, leva para dentro de si, derrete, né? Deus nos consome. Esse trabalho Deus faz na vida do homem. E a castidade tem a ver com isso, tem a ver com a atração, tem a ver com enamoramento, tem a ver com intimidade com Deus alimentada, real, viva, acontecendo, né? Não tem a ver com um elenco de proibições, não tem a ver, a pureza não tem a ver, gente, pureza tem a ver com união, não tem a ver com limpeza, né? Pureza tem a ver com eu tenho um dono, porque pureza tem a ver com pertença, pureza não tem a ver com normas, porque quando a gente ama alguém, não precisa ninguém estar normatizando nada, porque quando a gente ama alguém, a gente sabe o que fazer para não perder quem a gente ama. Quando a gente ama alguém, você não quer perder aquela pessoa, então você vai intuindo as formas de não se separar dela, de não desunir daquela pessoa. O amor, ele comunica esse agir, essas inspirações, o amor faz isso, né? Santa Teresa d'Ávila, ela tem, quando ela fala da oração, ela diz assim: amar, a oração não é pensar muito, mas amar muito. E eu tive um professor, o Frei Maximiliano Herraz, que ele dizia uma coisa muito linda, e eu nunca me esqueci. Ele dizia assim: por que Teresa d'Ávila diz isso a respeito da oração? Oração não é pensar muito, mas amar muito. Por quê? Porque quando a gente ama muito, a gente sabe no que pensar. A gente sabe como pensar. Quando você ama muito alguém, ninguém fica, pense no fulano, agora, ó, pense no fulano aí agora, meia hora, pense, tá na hora de você... Não! Quando você ama uma pessoa, você pensa nela. E você não tem um tempinho para pensar, não. Aquela pessoa ocupa o seu pensamento espontaneamente. Existe um entrelace de vidas, né? Da qual e o que participa desse vínculo? A minha pessoa inteira, as minhas emoções participam desse vínculo, os meus afetos, os meus pensamentos. É por isso que ninguém obriga ninguém para pensar na pessoa que você gosta. Não existe isso, né? Então, quando a gente fala em castidade, pegando aqui São João da Cruz, que vai entendendo aquilo que o fogo faz na vida de alguém, né? Além de limpar, é unir. Isso supõe uma pertença, supõe uma reciprocidade também, claro, né? Porque não adianta Deus nos querer nos possuir, a nossa resposta ser não, né? A gente tem uma recusa, assim, a essa graça, né? Então São João da Cruz, ele vai exatamente recordando isso, aquilo que o fogo faz e os efeitos que isso deixa na vida de alguém. E isso é castidade. A castidade, ela é, antes de tudo, o fato de eu ter um dono. Eu tenho um dono. Eu sou de Deus. E Deus, como alguém que é meu dono, ele me toma para si como alguém que de fato me possui, né? E quando a gente está falando aqui de dono, aqui sem os vícios que muitas vezes essa palavra traz, infelizmente, porque é uma palavra tão linda, tão preciosa, eu acho que é tão aconchegante isso, né? Você dizer, alguém, eu sou de alguém é meu dono, né? Mas tantos processos culturais inúteis, né? E sem sentido, condicionar essa palavra a uma compreensão às vezes um pouco pesada, né? Então falar alguém ser dono de alguém parece assim uma coisa que envolve uma sujeição, uma escravidão, e não é. Aqui no campo da experiência com Deus, o fato de Deus ser o nosso dono, isso é a melhor notícia que a gente pode ter na vida, né? Deus é meu dono. E quando a gente fala de castidade, isso é uma base assim imprescindível, irrenunciável.
Não dá para fazer uma experiência de castidade se nós não somos de ninguém. E quando eu digo ninguém, eu estou falando na verdade de alguém, Deus, né? Não dá para fazer uma experiência de castidade se nós não somos de alguém, desse alguém, a pessoa de Deus, porque Ele como um fogo, né? Como um fogo vivo, como alguém, Ele traz para si, para dentro de si, para a sua vida, e opera em nós aquilo que ele tem na sua própria natureza, aquilo que ele é na sua própria natureza, fazendo com que nós sejamos aquilo por participação, como a gente vê nessa imagem de São João da Cruz, né? Que tem como se diz, a madeira que, possuída pelo fogo, ela chega a emitir aquilo que ela não tem enquanto lenha, mas aquilo que ela passa a ter porque está unida ao fogo, ou seja, as centelhas, né, as pequenas labaredas que a lenha começa a liberar, né? Que imagem, que imagem! Quando a gente pensa em castidade, não tem realmente uma imagem mais adequada para nos ajudar a entender quais são as bases dessa vivência. Claro, aí com consequência dessa união, dessa posse, dessa pertença, do fato de Deus ser o nosso dono, do fato de nós sermos dele, obra dele, não só criatura, mas também por redenção fomos remidos, né? Nós somos de Deus porque fomos criados por ele, mas o pecado desafiou essa intimidade, perturbou essa intimidade, mas Deus, não satisfeito com essa interferência do pecado, Deus vem, né? O Verbo se encarna e Deus nos resgata para si de novo. Essa é a garantia da castidade para nós. A castidade, nós podemos falar em castidade não pela garantia das nossas forças, porque a gente sabe, é muito real o que é impossível a nós no campo da castidade. É muito real. A gente não pode contar com 5 segundos das nossas próprias forças, nem nos nossos pensamentos, nem nos nossos sentimentos, nem nos apelos da nossa própria carne, né? Isso é real. E isso nos suja no sentido de que isso nos separa de Deus, né? Por quê? Porque alimenta em nós uma escolha para sermos aquilo que Deus não pensou para nós, né? Então, da mesma forma que como pelo pecado nós nos unimos à lama, né? Por meio da castidade nós nos unimos a Deus, levando em conta que a castidade é uma obra de enamoramento, onde Deus nos atrai. Gente, e o bonito disso é quando a gente fala de enamoramento, não é você se obrigar a se apaixonar por Deus, não, Deus é apaixonante. Deus é apaixonante. Deus é fascinante. Não precisa fazer força para se fascinar por Deus. Deus é fascinante, né? Nós precisamos aderir às formas de encontrá-lo apenas, porque Deus uma vez visto, né, não tem como não se apaixonar, porque Deus é apaixonante. Então essa obra de aderir, de nos abrirmos, deixar que Deus nos encontre, é a nossa forma de contribuir para essa experiência de castidade que somos nós que precisamos, porque Deus já é casto e é eternamente casto, é infalivelmente casto, né? E nunca vai deixar de ser. Quem precisa dessa fonte somos nós, né? E como Deus é apaixonante, o que nós precisamos fazer para sermos castos? Encontrá-lo. Como nós podemos encontrar Deus? Aí tem tantas formas, né? E encontrando a Deus, o fato dele ser fascinante, isso tem poder para enamorar o nosso coração. E uma vez enamorados, né, isso despertar em nós os esforços por enamoramento, não por proibição, né, por enamoramento. Isso despertar na nossa natureza enfraquecida os esforços que nós precisamos e podemos fazer para estarmos unidos a Deus, né? Passando por esse fogo purificador, porque nos limpa, e ao mesmo tempo transformante,
né? Transformante. A castidade, no fundo, é uma grande obra de transformação, mas ela é uma obra esponsal, ela é uma obra onde um Deus enamorado, um Deus apaixonado, vem em socorro da sua criatura que está subjugada, aí sim, né? Subjugada por um outro senhor, um falso senhor, né? Porque as nossas más inclinações são falsos senhores que vão reivindicando para si a nossa liberdade, né? A nossa natureza, quando na verdade tudo isso pertence a Deus, né? Espero que tenha ficado clara essa parte sobre São João da Cruz, porque ainda pegando carona na vida dos santos, a gente vai conversar um pouco agora sobre a experiência de castidade na vida e na experiência de Santa Maria Gorete, não é? Que é uma mártir da castidade. Tem uma história muito bonita, muito profunda, assim, que vale muito a pena a gente conhecer à luz de tudo isso que a gente está falando, né?